Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, noite, oficial. Washington. Boa noite, Sheila. Nada orquestrado, bem espontâneo. Como Boa vai, noite. João? Como Boa vai, Anderson? noite, gente. Boa noite. Como vai, Jorge? Bom, estamos iniciando o terceiro encontro desta temporada, do qual o primeiro foi o Anderson, segunda semana foi o Jorge. Hoje eu estou escalado. Semana que vem quem entra no time é o João. E vamos iniciar com uma leitura, depois com a prece inicial e depois a gente entra propriamente no bate-papo. Você faz uma leitura para a gente, Anderson? Sim, com certeza. E eu abri aqui numa página aleatória, nada aleatória, do livro Vinha de Luz, né, psicografado pelo Chico Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel. E eu digo que ela não é nada aleatória porque o título desse capítulo, de número 76, é Na Propaganda Eficaz. E graças a Deus nós todos estamos tendo a oportunidade de fazer propaganda, não é? Da doutrina espírita. Então, com certeza o Emmanuel vai ter boas palavras para preparar a nossa noite de hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, segundo João, no capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revela o Senhor, na própria experiência diária, é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Eu, entre aspas. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela leitura, Anderson. Bom, acho que a Sheila é a primeira vez aqui conosco, Sheila, nesse formato. Eu assisti do João passado, né? Uhum. Do Jorge não deu, do seu Jorge, e agora sim, é a primeira vez nesse formato, apanhando. Beleza, mas a gente aprende junto. Tenho Tá certeza bom, que a gente vai dar também tudo certo. teve os nossos percalços. Enfim, fazer uma prece inicial para dar sequência à leitura e iniciar os estudos de hoje. Agradeço em nome de todos os que aqui estão, de todos os espíritos que em comunhão elevam seu pensamento, emprestam e investem o seu tempo e a sua misericórdia de confessar-se incompleto, confessar-se necessário de aprender,
de escutar, necessário de comungar com outras pessoas os estudos da doutrina daquele que hoje conversaremos como o codificador Allan Kardec. Que tenhamos paciência, que sejamos inspirados por aqueles espíritos que conosco também elevam o pensamento e também entram em sintonia, por mais que distantes fisicamente, mas que, assim como a internet, em comunhão com algum meio de comunicação que estamos também tentando aprender o seu funcionamento. Obrigado e que seja produtiva a aula. Obrigado, pessoal. Bom, o primeiro dia foi tentando fazer a recapitulação. Primeiro dia foi o Anderson, segunda semana foi o Jorge, e explicando efetivamente por que a gente não está com o livrinho aberto aqui, que da primeira vez que nós nos reunimos, achamos necessário, até mesmo é uma indicação da pedagogia mais indicada, sistemática, mais indicada ali para o ensino do Evangelho, para o ensino do Espiritismo em si, que é a gente entrar em alguns meios introdutórios, falar efetivamente do que é o livro, efetivamente de onde veio o Espiritismo, dos primeiros fenômenos, para entender que não foi uma geração espontânea que saiu de uma hora para outra da cabeça de uma pessoa. E que a gente tem a base para entender efetivamente que esse livro, no qual nós vamos passar a nos dedicar a partir de semana que vem, faz parte de um Pentateuco, faz parte de uma coleção de obras muito bem pensadas para que o Espiritismo tivesse uma base para que, desde lá até aqui, e não pararemos aqui, façamos uma expansão, uma pesquisa, e sempre as experimentações, as reuniões sérias, e a dúvida e, enfim, a curiosidade de estarmos em conjunto estudando e entender o que o Espiritismo, e aí eu vou usar um verbo, mas depois eu explico, o que o Espiritismo vem a se diferenciar de outras doutrinas ou de outras religiões. Para isso, a gente precisa entender que o seu surgimento é diferente, que o seu desenvolvimento é diferente e que a sua base metodológica é diferente. Apesar de ser uma matéria que geralmente na faculdade, no ensino médio, o pessoal corre, né? Aquelas matérias introdutórias, sociologia, filosofia, antropologia, mas são matérias que são essenciais para a gente fazer o filtro, para a gente formar um mecanismo de aprendizado dos demais. E é algo que nos deixa muito carente no futuro, para quando a gente acaba entrando mais na prática, que seria o livro dos médiuns, que seria até mesmo o livro dos espíritos em alguns pontos, o céu e o inferno, que aí a gente entra em questões práticas, se a gente não souber os princípios que fazem aquela prática ter um sentido, a gente fica simplesmente acreditando por acreditar. A gente não dá aquele sorrisão e faz como insight pensar, não é que faz sentido? Não é que isso tem a ver com aquele outra coisa lá que falaram lá atrás para mim? Então, essa introdução é para que a gente empreste para vocês um pouquinho dessa sensação. Essa sensação de que tudo faz um grande sentido. E que esse sentido não é uma novidade. É simplesmente algo que os espíritos vinham preparando há muito tempo e, como o espiritismo, numa terceira revelação, é colocado como uma organização de uma primeira revelação do Antigo Testamento e de uma segunda revelação na própria vida de Jesus Cristo, e basicamente isso tudo vem ser um pouco mais explicado, organizado, codificado através de Allan Kardec. Aqui, eu me lembro que no ano passado, quando eu tratei também desse tema, eu foquei muito na vida do Allan Kardec, né? Falando especificamente naquela questão que fala do nome dele, qual que seria o nome de batismo efetivamente, porque tinha uns homônimos ali na França, lá na época, e quais são efetivamente os escritos que ele deixou registrado,
na vida dele enquanto um estudante formado pelo método da Pestalozzi, que era um método da França, da Europa, difundido, muito grande, e que toda essa base dele como educador, como pedagogo, depois entrando para a sociedade parisiense de doutrinadores, de pedagogos e de cientistas, tendo o seu contato com o mesmerismo, que o Anderson falou na semana passada, que é o magnetismo, tendo o seu contato também com os fenômenos e com aqueles neurologistas da época que estudavam a questão dos fluidos, estudavam a questão não só do magnetismo, mesmerismo, dos fluidos, mas também começavam a estudar o fenômeno da hipnose. Enfim, tudo isso Allan Kardec estava ali, era uma pessoa que vivia na França e ele vivia num círculo onde a produção intelectual era imensa. Vou dar um exemplo, o Allan Kardec, antes de se dedicar às escritas ali do Livro dos Espíritos, primeiramente, ele escreveu o que é considerado aí para nós como se fosse o Aurélio, um dicionário da gramática, né? Então, Allan Kardec ele escreveu a gramática francesa da época. Então, assim, era uma pessoa muito letrada, um gabarito muito grande. Mas eu queria, nesse ano, nessa segunda temporada, focar um pouco naquilo que é o Pentateuco, para a gente entender que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se insere dentro de um formato pedagógico muito completo, que não foi tudo de um dia, não foi tudo de um ano só. Você vai ver que a diferença das obras de Kardec tem uma certa diferença, mais de 10, 15 anos ali. Então, assim, ele ficou bastante tempo estudando e bastante tempo escrevendo. Você vai ver que, por exemplo, livros como Introdução ao Espiritismo, o que é o Espiritismo, veio depois como para complementar uma obra já, já editada e já publicada como Livros Espíritos, e entender que, como o próprio Kardec coloca nos livros, é uma doutrina em expansão, justamente porque se abre para um lado da ciência e para a filosofia, que são, em sua maior vertente, dois saberes que eles se confessam em construção. A todo momento eles se confessam em construção. E uma das primeiras confissões e revelações do Espiritismo ali é: vim lhes trazer a verdade e nada mais de vocês será escondido, só que tudo a seu tempo. Não existe mais mistério. O Espiritismo vem para desrevelar, descortinar os mistérios. Ali, lá na frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito bacana, que ali, se eu não me engano, no capítulo 13 ou 15, tem lá uma passagem muito grande, que é nas Instruções dos Espíritos, que o Allan Kardec pergunta, né? Enfim, que vem ali escrito, vem ali dizendo para a gente: olha, nada de vocês vai ser escondido. Nada. Tudo de vocês é possível vocês saberem. Só que existe uma certa limitação no saber de vocês, e não naquilo que a gente está falando. É na compreensão de vocês. Enfim, não existe mais mistério. Não existe dogmas, não existe esses pontos. O Espiritismo vem para trazer uma quebra de paradigma em relação a isso. Só que, como qualquer quebra de paradigma, ele enfrenta inúmeros negacionistas, inúmeras pessoas que naquela época eram mais ligadas a religiões tradicionais e que fatalmente vão se colocar como contraditores, vão se colocar como aquelas pessoas que vão negar, que vão produzir, que vão produzir estudos contrários, vão produzir muitas coisas que vão tentar debater algo que seria um charlatanismo, algo que seria desvirtuado da religião posta. Enfim, queria mostrar para vocês esse livro aqui, ó, e indicar muito, que é O que é o Espiritismo. Tá virado aqui, mas esse livrinho é muito bacana. E essa edição, não sei se são todas, tem um prólogo que é escrito pelo Herculano Pires, que o Anderson adora aí. Eu também, tá? E que é fantástico, porque resume de uma forma excepcional essa construção da doutrina, essa lógica da construção da doutrina, e por que essa lógica foi necessária. E porque essa lógica, para a época, era tão revolucionária, indo por outro caminho, propondo uma ciência de consequências religiosas. Daqui a pouco eu explico o que é isso, porque a gente não fala simplesmente que é uma ciência, porque que a gente fala simplesmente que não é uma religião. E por que existe esse método, por que Allan Kardec e por que
esse tripé que tanto eu falo, gosto tanto de falar, né? Que é ciência, religião e filosofia, ele finca toda a sua base para o espiritismo, que sem ele não seria possível o espiritismo parar em pé, ou pelo menos durar tanto tempo como a gente vem vendo o espiritismo durar, e assim durará muito, e simplesmente se expandirá e tomará formas que a gente talvez nem imagine mais, mas que não pode se desvirtuar dos princípios basilares. Porque assim como princípios norteadores da Bíblia, assim como princípios norteadores do amor, aquilo chamado de linhas de ouro da moral, linhas de ouro da filosofia, não importa se você fala mandarim, se você fala russo, se aquilo que você fala foi escrito em 200 anos antes de Cristo ou depois, se existe um princípio de moral naquilo, pouco importa o ponto da sociedade onde você está. Amar o próximo como a si mesmo, não matarás, tudo esse ponto, existem fios de ouro relacionados a isso. E esses são os pressupostos gerais. Enfim, por isso que eu me lembro do Anderson sempre falar, né? Quando fica na dúvida em relação a alguma coisa que leu, algum livro ali que não está muito bem indicado pela FEB, que a gente até experimenta um pouquinho, né? Mas a gente já vai com uma lente crítica que é necessária para todo mundo que lê sobre espiritismo. E a gente basicamente faz a lente do, poxa, isso aqui realmente vai de encontro aos princípios espíritas que a gente tanto lê, vai de encontro com as obras básicas de Kardec, vai de encontro com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica e nos expande tão grande, tão fortemente o que os apóstolos escreveram. Se vai de encontro, tem alguma coisa que não está cheirando bem. Então ali a gente já pode ficar com o pezinho atrás. Basicamente, são esses pressupostos gerais. Que até eu acho que na próxima, o João coloca também os princípios gerais do Espiritismo. Isso é bacana, muito legal. Mas vamos lá, eu queria mostrar para vocês aqui também, eu vou falar. Nesse livro, traz, logo no início, as obras de Kardec, aqui, e traz os anos, para vocês verem qual é a organização principal. Não que tenha sido escrito só isso, tá? A Revista dos Espíritos, ela teve inúmeras edições, e para aquelas pessoas que gostam mais de ligar doutrina à prática, lá traz uma coleção de fenômenos, uma coleção de casos em que não necessariamente Allan Kardec vivenciou pessoalmente, outras pessoas também, digamos, faziam parte de uma equipe que ele confiava, e ali são colocados, são explicados, espíritos depõem, colocam suas instruções. É muito interessante ler a Revista dos Espíritos. Enfim, primeiro aqui tá, é o Livro dos Espíritos. Ele é de 1857. 2 anos depois, vem o que é o Espiritismo, que é esse livro aqui, onde próprio Allan Kardec confessa que este livro não estava no plano inicial, mas com a edição, com a terceira edição, que é aquela que sofreu a maior reforma, né, por Allan Kardec, com a edição, com a terceira edição, veio muita, mas a doutrina, a sociedade parisiense, a sociedade europeia veio em peso contra aquilo que era um verdadeiro assinte para a sociedade, para a religião da época. Aquilo ali era sombrio, era tido como um pacto muito ruim, algo que não era ligado aos preceitos de Deus. Então, ele viu uma necessidade de colocar o que é o Espiritismo, que é um livrinho curtinho, mas que explica alguns conceitos que o Livro dos Espíritos acabou passando por um ponto de pergunta e resposta, e essas bases, essas explicações de conceitos vêm mais aqui, do que é o Espiritismo. É muito bacana, muito bem organizado. O terceiro é o Livro dos Médiuns, é de 1861. Esse a gente tem um grupo de estudo na quinta-feira. Já fica o convite aí para quem está ouvindo agora e para quem virá ouvir mais tarde ou em outro momento. Toda quinta-feira, às 7h30, a gente faz leituras e debates com base naquilo que tem no Livro dos Espíritos, mas nessa temporada, nesse ano, a gente está pegando referências paralelas também de livros que também estão acessoriamente, como acessório, ali colocados, indicados pela FEB e que complementam muito bem o Livro dos Médiuns. O quarto é de 1863, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos começar a tratar
ponto a ponto, a partir da semana que vem com o João. Depois vem, em 1865, O Céu e Inferno, que foi lançado primeiramente com o nome de Justiça Divina segundo o Espiritismo. Depois vem, em 1868, a Gênese, que depois foi adicionado a ele o subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Depois veio, bom, aqui colocado por Herculano como as obras póstumas, em 1890. Aqui eu queria ler o que o próprio Herculano coloca, que ele entra falando dessa edição, falando desse livro, que já é, o próprio nome diz, né, o que é o Espiritismo, tem tudo a ver com o que a gente está falando, e ele já entra especificamente nesse tripé metodológico de ciência, filosofia e religião. Bom, antes de eu começar a leitura, que vai durar 6 minutinhos, cronometrei aqui 6, 7 minutos, alguém quer perguntar, falar alguma coisa sobre essas obras? Alguém nunca leu alguma delas, ou alguém já leu todas, já leu uma? Então, Zé, participo. Perdão, falei, João. E aí, João? só uma correçãozinha aí. Você está falando que eu vou iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo na semana que vem? Não. Vai ser com o Anderson na outra semana. Na semana que vem, para a gente encerrar essa primeira parte, que é a introdutória, eu vou falar do Espiritismo no Brasil. Aí o Anderson inicia na Bacana. próxima semana. A gente vai expandir um capítulo. Bacana, bacana, João. Bacana mesmo. Tá? Bom, é um capítulo, olha, bem interessante, que é muito importante para a gente aqui, né? Não só para o brasileiro, mas saber que aquele emblema de pata do espiritismo não é à toa, né? É verdade, é isso aí. Anderson, Bom, o que um que você... comentário também Jorge? aí, também um comentário antes de você prosseguir. É claro que a gente já sabe, que a gente até já fez uma primeira temporada e já fez outros estudos, mas até considerando a presença da Sheila, né, aqui conosco hoje, que comentou que é a primeira vez, ou a segunda, talvez valesse a pena, não sei se você ainda vai cobrir, planejava, talvez citar como que o Allan Kardec, então professor Rivail, se despertou para esse assunto, né? Quem o convidou, o ceticismo inicial, etc. Você vai comentar, talvez? Vou. No final dessa leitura aqui do Herculano, eu vou falar do tripé como metodologia, aí eu vou explicar esse despertar, esse ponto onde Kardec começou a edificar essa pirâmide. Beleza. Valeu, Jorge. E aí, Anderson? Não, só um comentário rapidinho. É que você falou, né, do grupo do Livro dos Médiuns, né? Eu faço parte contigo, então posso dizer assim que já li o livro, já estudei não de cabo a rabo como a gente fez com o Evangelho e com o Livro dos Médiuns, mas já estudei bastante o Livro dos Espíritos. Um livro que eu li muito pouco, mas o pouquíssimo que eu li foi, aliás, os outros livros eu li muito pouco e o pouco que eu li deles eu achei muito legal, tanto obras póstumas, que inclusive faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quanto também a Gênese, muito show, e as revistas espíritas também, né, que você mesmo já trouxe um montão de revista espírita para a gente estudar lá no grupo do Livro dos Médiuns. Tudo do Kardec que eu li é muito bem organizado, muito bem explicado e muito interessante, né? Não tem nada que ele escreva que não seja interessante. Muito maneiro isso. A obra dele é incrível. Legal. Eu me lembro daquele... Quem comprou essa coleção lá dos anos 90, tem uma coleção do Chico Buarque, que é música pra caramba, aliás, foi aniversário dele semana passada. Tem um box assim do Chico Buarque, que aí é tanta música que eles dividem por tema, né? Então é Chico Buarque, o escritor, o poeta, o romântico, o sambista. E quando a FEB Até coloca... as moças, Como é que é? né, porque ele também escreve muito o eu lírico sendo mulher, né? Tem, verdade, verdade. E aí, pro Allan Kardec, professor Rivail, quando se coloca dividindo
as facetas dele, né, os momentos dele, coloca o professor, coloca o codificador. É bem bacana essa divisão que é feita, mas a gente conversa sobre isso no finalzinho. Enfim, queria fazer a leitura aqui para vocês, falar rapidamente da metodologia, filosofia, ciência e religião, fazer esse despertar, esse gatilho, né, esse convite que o professor Rivail recebeu e começou a ter contato com os naquela época chamado de fenômenos, e essa fenomenologia e como houve essa migração de um simples convite, de uma simples curiosidade para uma codificação. Vamos lá. Aqui tá. Este volume de Allan Kardec, lembrando, esse prólogo é escrito pelo Herculano Pires. Este volume de Allan Kardec apresenta-nos o texto de uma obra de iniciação à doutrina. Muitos espíritas pensam que estes pequenos livros introdutórios não têm mais nenhum interesse. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, sério do espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa esta opinião. Pelo contrário, todos compreendem o valor permanente destas páginas iniciáticas. O Espiritismo é ainda tão mal conhecido e compreendido, mesmo dos que mais o estudam e mais falam e escrevem a respeito, que estes pequenos trabalhos de Kardec, justamente por sua simplicidade e seu caráter de síntese, oferecem aos mais velhos espíritas a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina. O que é o Espiritismo, que é o nome deste livro, né? Escrito e publicado por Kardec em 1859, é um pequeno livro introdutório, mas que está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, editado em 57, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Isso demonstra que Kardec, depois da divulgação de O Livro dos Espíritos, pedra fundamental, marco inicial da codificação, sentiu a necessidade de oferecer aos interessados um roteiro inicial mais resumido e mais simples. Você vê a preocupação da pessoa em se fazer Guilherme, desculpa te compreender. interromper. Sim. Eu não sei se o pessoal está te ouvindo bem, mas é porque as duas últimas frases que você leu eu não consegui ouvir. Alguém mais não conseguiu ouvir, é um problema da minha internet mesmo. Consegui ouvir. Sim. Eu acho que é a sua, porque você cortou perdão. para mim também. Tá, então, beleza, prossegue aí, eu vou mudar de rede. Ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nessa cartilha espírita, muitos veteranos terão que aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática destas súmulas, que servem ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor para certos problemas que escaparam a uma apreciação menos acurada. Kardec sempre insistiu na ideia de um estudo assíduo, metódico e incessante do Espiritismo. E quanto mais seguimos o seu conselho, mais compreendemos a sua razão. Aqui eu vou fazer só uma breve pausa e lembrar da Lourdes. Lourdes é uma pessoa que participou desde o iniciozinho do centro, conheceu o João desde o iniciozinho lá, e ela quem conduziu depois que o João fez uma mudança temporária de cidade, ela quem conduziu os estudos de quinta do Livro dos Médiuns, e ela sempre falava, ela sempre falava para o pessoal, né? Nossa, gente, vocês devem achar chato, né? A gente sempre voltar no mesmo livro, acaba um ano, volta o mesmo livro, acaba um ano, volta o mesmo livro. Ela falou, olha, quando você chegar ao terceiro ano, aí você me fala se realmente é inútil, porque você tem contato e você vê coisas que você não viu, passou desapercebido nos últimos anos, que aí sim você para pensar que não dá para você ler só uma vez e achar que entendeu. É o famoso livro de cabeceira, que é aquele livro que, apesar de aparentar ser simples, ele é só uma síntese, mas ser síntese não quer dizer que seja simples. Com certeza. A verdade é que,
O Kardec foi o mais didático, o mais organizado né, foi um grande educador, mas assim, é uma matéria que exige muita reflexão, né? Todas as matérias, né, das quais ele trata. Sim. Resta acentuar a importância destes livros de iniciação no tocante ao aspecto metodológico do ensino espírita. Com eles, Kardec inaugurou no Espiritismo uma disciplina que hoje é indispensável em outras escolas de estudo superior, que é o tripé metodológico: ciência, filosofia e religião. Com seu agudo senso de professor, formado na escola pestalozziana, que é a método de Pestalozzi, e orientado pela disciplina e o rigor lógico do pensamento francês, Kardec imprimiu a forma decisiva a essa disciplina no campo do conhecimento espírita. Por mais que se queira hoje escrever novos trabalhos de introdução à doutrina, o que é evidentemente necessário, mas não se pode relegar ao passado, nem tampouco simplesmente esquecer o que estes livros oferecem. Temos sempre que partir das premissas e de lembrar aos interessados a conveniência de lerem e estudarem estas obras do Mestre. Porque, no passado e no presente, ninguém ainda surgiu no mundo com maior capacidade e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o autor desta obra. Todos podem dar a sua contribuição à obra de divulgação do Espiritismo em nosso tempo, dentro de suas possibilidades. Todos podem ajudar as novas gerações a encontrar as relações das novas conquistas da cultura com os princípios espíritas, ou, de outro lado, a encontrarem as antecipações dessas conquistas no Espiritismo. Mas ninguém tem condições intelectuais e espirituais para superar Allan Kardec, simplesmente pelo fato de que Kardec não é um autor isolado, um solitário no pensamento, mas ele é o codificador, assessorado na Terra pelos companheiros de missão e assistidos do além pelos espíritos mais elevados do Senhor. A obra que nos deixou não é dele, como ele mesmo sempre afirmou, mas dos seus mestres espirituais. Essa aqui é uma frase, esse final aqui, é uma das frases mais conhecidas do Herculano. É uma frase que ele teve que defender bastante. E que é uma frase que eu acho que é bacana a gente falar, porque ele escreveu, mas é uma frase que assim, ele teve que defender ao longo da vida bastante, que é o seguinte: a doutrina que nos legou, falando de Allan Kardec, a doutrina que nos legou não é o kardecismo, mas sim o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos. Isso é muito importante, só fazer uma breve pausa, porque eu lembro que na semana passada o Anderson falou, e ele explicou muito bem, mas eu queria retomar nesse ponto, que espiritismo é um termo, é um conceito cunhado por Allan Kardec. Ele é consolidado por Allan Kardec, justamente pela necessidade de se criar um marco metodológico para diferenciar o espiritualismo do que viria a ser também o estudo de manifestações espiritualistas, mas sob um método. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala espírita, livro dos espíritos, quando a gente fala doutrina espírita, a gente está falando, a grosso modo, não é assim, mas é a grosso modo, de uma subespécie do que seria um espiritualismo. Existem religiões pelo mundo espiritualistas, mas não tem base no espiritismo codificado por Kardec. A gente acaba usando o kardecismo para falar como sinônimo de espiritismo. Não é que, enfim, seja algo extremamente equivocado, mas assim, a gente está aprendendo, a gente está estudando é para isso, né? Porque não fica uma pessoalidade muito grande, coisa que Kardec, ao longo da vida, sempre defendeu que não fosse feito. Então, assim, poxa, se ele, o codificador, fala tanto para a gente não fazer, por que a gente vai fazer, né? Sendo teimoso. Então, quando a gente fala, não, aquele centro lá é kardecista. Poxa, eu até entendo que exista uma redundância, querer ser redundante para falar que aquele centro
não é meio umbandeque, não é um centro de umbanda, não é um centro de candomblé. Existe um apreço, um cuidado que a pessoa quer ter certeza que o ouvinte vai saber que ele está numa casa espírita com os preceitos codificados por Kardec. Mas vamos lá, kardecismo não é religião. Tá? A doutrina é a doutrina espírita. Então vamos Não, voltar perfeito. Pode falar, Rapidinho, não concordo contigo, Guilherme. É importante botar os pingos nos is, é óbvio, né? Mas é claro que é importante também a gente lembrar sempre, e eu sei que você é partidário da mesma ideia que eu, um dos preceitos básicos, né, do nosso estudo é de que a gente, né, aceita e vê importância em toda doutrina religiosa, não tem nenhum problema com outra religião, não é? É só uma pontuação muito importante que você está fazendo, que eu acho muito válida, né? Tem que falar mesmo. Hein, Guilherme? Sim. Isso tem até nós carregamos essa culpa, né? Porque na verdade, um preconceito. A gente mesmo fala isso, né? Principalmente no início. Agora até que a gente fala menos, mas a gente fala, ó, qual a sua religião? Sou espírita, kardecista. Então, nós é que introduzimos isso. Então, nós somos espírita, ponto. Uma religião, uma filosofia, uma ciência codificada por Hippolyte Léon Denis Arrivai e Kardec. Né? Sim, sim. Jorge? Não, tudo bem, isso mesmo, concordo, em gênero e número legal. Até porque a minha origem é umbandista, não é? Então, tá perfeito o seu comentário. É bacana. Eu faço até um paralelo, Jorge, que a gente aqui ocidental acaba resumindo e colocando tudo no mesmo balaio uma riqueza, uma prodigalidade muito grande de doutrinas religiosas que são orientais, né? São de matrizes orientais. Igual a gente fala matriz africana, existe matriz oriental também. É só E para quando... completar, desculpa. Pode falar. Só para completar, por acaso, antes de começar o nosso estudo, eu estava vendo o jornal da Band, né, o telejornal de notícias, e eles têm o hábito de cada semana terem uma série de entrevistas, um tópico de entrevista. Entrevistas ou reportagens, vamos falar assim, um tópico de reportagem que vai durar a semana inteira. E o de hoje, interessantemente, o dessa semana, né, está falando sobre a religiosidade dos povos da Amazônia. E passou agora, que eu estava vendo, muito interessante, ali é uma coisa meio complicada, meio misturada, comunicação com os espíritos e com a natureza, muito forte ali, né? Aquele curandeirismo, pagelança mesmo. Até o repórter perguntou, a senhora se define como? A uma senhora. E ela falou, eu me defino como pajé curandeira. Entendeu? E aí é isso. Maneiro. E ervas e rituais. Aí ela tem uma coisa no meio lá com velas, com ervas, com incenso. Então, essa espiritualidade vai muito além do kardecismo, vai muito mais ampla, né? A gente realmente tem que respeitar. E como vocês colocaram aí, o João também, não deixa de haver um preconceito causado por nós mesmos, hoje, kardecistas, em relação às origens de matrizes africanas. Eu me lembrei até do Anderson falando na semana passada sobre os centros espíritas dos Estados Unidos, que, de fato, eles têm uma metodologia diferente de reuniões. Aí a gente acabou usando, né, antes. Não, mas lá é um centro espírita não tão kardecista assim. Então, inclusive, tem um nível de kardecismo, né? Mas frequentei, na verdade, durante um tempo, um centro espírita nos Estados Unidos, mas esse daí era de brasileiro. Então, aí o João vai trazer para a gente nesse meio o porquê, mas assim, realmente era muito parecido com o do Brasil. A diferença, sei lá, o copinho era de isopor em vez de ser de plástico. Que bacana. Mas o que eu ia falar, Jorge, em relação à matriz oriental, eu me lembro um amigo meu, até do Anderson, também em Israel, e ele, enfim, foi estudante de filosofia há muito tempo, e ele é muito curioso em relação ao budismo. E ele estudou bastante budismo, e a gente tem também essa sina
de querer explicar rápido as coisas, de achar que o budismo é por conta de Buda, só por conta de Buda. É assim, o próprio nome Buda representa algo a mais, não é uma pessoa. É igual a gente falar do Cristo. Cristo não é só Jesus. Existem coisas além daquilo. Existe a ideia do Messias, existe a ideia do escolhido. Não é só Jesus, é Jesus Cristo identificando Jesus. Então, assim, Buda também é uma identificação. Então, quando a gente fala kardecismo, a gente acaba pessoalizando as coisas. Então, eu acho esse cuidado bacana, porque a gente está falando de uma doutrina que não é pessoalizada. Kardec sempre fala que ele só foi o codificador e, absurdamente, o tanto a legião de espíritos encarnados e desencarnados, que não só naquela época, mas que também em épocas passadas veio preparando que fosse viável que ali, beirando 1858, 1855 para frente, fosse tido uma matéria-prima que fosse difundida como o Espiritismo. Até o Jorge colocou ali que não necessariamente veio lá com as mesas girantes. Os fenômenos vêm anteriores em vários lugares do mundo. Então, para falar também, tirando essa pessoalidade também do próprio Paris e da própria França. Mas vamos lá. Esse tripé, o Herculano, ele fala muito bem. O poder de síntese é absurdo de algumas pessoas, eu fico bobo. Falando sobre ciência, religião e filosofia. Ele fala o seguinte: o espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Então aqui ele pegou duas coisas. Não é só ciência, é ciência experimental. Não é só filosofia, é doutrina filosófica. Parece pouco, mas tem uma diferença grande. Quando fala ciência experimental, ele fala o ramo da ciência. Então, não é uma ciência dedutiva. Não, é uma ciência com método dedutivo. Não é uma ciência que, na época, poderia ser colocada, hoje não mais, como uma ciência de método dogmático. Não é. É uma ciência experimental. Naquela época, só para vocês terem uma ideia, explodia na ciência em geral o método, que é o de... Me ajuda aí. O método que é método científico, que é do René Descartes? René Descartes. Obrigado. Que não Você seria... que estuda, mas eu lembro o nome. Pois é, né? O René Descartes, ele sedimentou, trouxe uma matéria-prima para uma ciência que poderia se dizer experimental. Não só experimental passível de comprovação experimental. A comprovação não é um tubo de ensaio. Você fazer a mesma coisa e evocar o espírito dá sempre o mesmo resultado. Não é esse tipo de ciência. Ciência experimental são checagens duplas e triplas checagens, não necessariamente físicas. São checagens de método. Então, por isso, é importante. A checagem é importante para tirar o charlatanismo, para tirar aquilo que é basicamente uma fantasia. Então, sim, existem métodos de checagem para fenômenos espíritas. Não é a checagem tradicional, é uma checagem, mas que cientificamente é aceita. Então, ciência experimental e doutrina filosófica. Não é só filosofia, porque filosofia é um grande marco, que é o estudo dos saberes, basicamente. É um ramo da filosofia igual, tem uma filosofia nihilista, uma filosofia iluminista, uma filosofia crítica. Aqui é uma filosofia de doutrina, ou seja, há uma preocupação em que isso seja doutrinariamente passado. Seja eu como professor, o Jorge, o Anderson e o João, aqueles que se dedicarem a falar sobre a filosofia espírita vão se dedicar através de uma doutrina. Ou seja, existem regras, existem métodos para se transmitir isso. A transmissibilidade é fundamental para evitar dogmas, para evitar que a gente acredite só da boca do sacerdote. Não me importa que seja o padre, que seja o monge, que seja o pastor, desde que no espiritismo a pessoa que transmita, o doutrinador, respeite a doutrina. Então quem é o professor é a doutrina. Nós só somos os porta-vozes. Isso é uma diferença absurda, porque antigamente
o vértice, o dogma sacerdotal, ele era vinculado à moral daquele quem fala. É como se em algum momento ele recebesse o chamado, né, que é a intuição, os padres eles recebem essa intuição em algum momento, e de alguma forma eles estivessem mais próximos numa conversa e de uma interpretação dos textos bíblicos. No Espiritismo, quem faz isso é a doutrina. Então é transmissível. Então vamos mais um ponto. Como ciência prática, não só experimental, prática, vivenciada no dia a dia, ela não é uma ciência produzida num tubo de ensaio, ela é uma ciência social prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Usa a mesma metodologia de ciência de observação social, a grosso modo uma sociologia, uma antropologia, para pensar nessa ciência também, essa mesma metodologia na comunicação com os espíritos, mesmo os métodos de checagem. A antropologia tem um método de checagem, se você achar, sei lá, um transcrito, um monolito de 450 anos antes de Cristo. Quer saber a checagem? Existem métodos para você fazer aquilo. Teste de carbono, teste disso, teste daquilo, se bate com a escrita da época, se não bate, mesma coisa para a gente aferir a identidade do espírito. Então, assim, existe uma utilização de uma doutrina que na época já era colocada, um método já era colocado, só que para os espíritos, uma comunicação com espíritos. E eu me lembro a todo momento, a Lourdes também, fala, gente, a gente também tem que entender, por mais que só depois de muito tempo, né, depois de muita vivência, que uma conversa com o espírito é basicamente uma pessoa desencarnada com acesso a coisas que nós não temos. Então a gente acha que o caminho de misericórdia, o caminho de graça é só daqui para lá, mas existe uma troca absurda a todo momento ali, que existe, e a amplitude que espíritos desencarnados têm, o acesso que eles têm, a consciência é tão maior que o nosso, e a gente fica achando que a gente tem que entender sempre o que eles falam, né? Às vezes eles têm que fazer uma forcinha para entender o que a gente está querendo. E ao final aqui, Herculano traz, como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Aqui, a gente pode resumir como o Espiritismo é uma ciência experimental, uma doutrina filosófica, uma ciência prática de consequências morais. Vou repetir. O Espiritismo é uma ciência experimental e doutrina filosófica dentro de uma ciência prática com consequências morais. Isso, assim, é um poder de síntese absurdo e o tanto de coisa que dá para conversar em cima disso. Mas vamos lá. Já são 8h55, vou pular para o despertar de quem a gente está estudando e que não seria possível sem todo o preparo envolto e circunscrito nesta pessoa, que é o professor Rivail, que é a gente conhecido como Allan Kardec. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu anotei, eu não quero errar a data. Foi em 1854. Então, só para a gente fazer o paralelo, primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857. Em 1854, o professor Rivail, ele foi convidado pelo professor Denisard e, deixa eu ver aqui, por Fortier também, a frequentar aquilo que que é mais falado no Livro dos Médiuns, que é o fenômeno das mesas girantes. Existe uma diferença de prática, existe uma diferença de como, dentro da sociedade parisiense dessa época, os fenômenos espíritas se deram. E se deram de uma forma muito marcante, vou usar um termo aqui, mas por favor coloquem aspas nesse termo, de uma forma mais performática. Não era tão simplesmente o que hoje é mais comum de uma comunicação inteligente, uma comunicação através da fala, através da psicografia, através de outros métodos. Naquela época, por N fatores, que eu acho que ao longo dos estudos a gente vai falar melhor, mas isso é mais trabalhado no Livro dos Médiuns, se deu através do fenômeno das mesas girantes, que basicamente eram
fenômenos onde pessoas daquela sociedade, geralmente de classe alta, financeiramente alta, com um poder de conhecimento, de acesso à educação alto, que também, vamos pensar, é uma estratégia de disseminação forte, disseminação com credibilidade do espiritismo, que já estava fadado a receber negacionismo. Então, existe estrategicamente uma viabilidade desses fenômenos, uma sociedade com um pouco que são mais porta-vozes, claro que depois se espalhou, mas primeiramente em pessoas que eram abastadas e eram reconhecidas nas sociedades parisienses. É bacana a revista Época, eu até tenho essa edição aqui, revista Época, né, de 2014, ela fez um estudo sobre os fenômenos das mesas girantes, e ela traz o nome das pessoas, que lá tinha um livrinho, né, que o pessoal anotava para entrar. Ela traz o nome das pessoas que frequentavam essas reuniões. São pessoas assim que a gente conhece muito, escritores, cientistas, filósofos, médicos, uma alta sociedade europeia frequentou esses lugares. Até mesmo porque vocês têm que entender que, aliado a isso, existia ali a questão da hipnose e a questão do magnetismo. Então, assim, vamos falar que estava no hype, estava no crista da onda. E foi através disso que Allan Kardec, sendo com seu ceticismo de cientista, começou a tentar entender que aquilo ali era uma mistificação, como aquilo ali podia acontecer. Gente, a mesa está girando e responde de forma inteligente. Ele passou a tentar entender, investigar, se a resposta inteligente era da mesa objeto ou existia um princípio inteligente por detrás daquele movimento físico da mesa. Esse é o despertar. Porque se o copo fosse inteligente e a mesa fosse inteligente, é uma outra coisa. O Espiritismo nunca se preocuparia com a comunicabilidade dos espíritos. A chave é entender que, através do ceticismo de Kardec, ele investigou e soube que, por detrás do fenômeno, existe um princípio inteligente. Ele deve ter começado a olhar embaixo da mesa, né? Pois é, não tendo. E olha que ele pegou muito mistificador, viu, Jorge? Pegou uma... Jorge, foi aquele comentário que a gente fez semana passada de colocar a mão sobre a mesa. Com certeza ele olhava, né, e pegou muitos mistificadores, como o Guilherme falou. Né? Com certeza. Mas, enfim, a gente chegou às 9 horas. Eu queria focar mais na parte do tripé da doutrina. Eu acho que essa introdução do Herculano é muito rica e eu queria realmente fazer essa leitura. Falar que não é uma geração espontânea, nem tampouco a pessoalidade na ideia do kardecismo, que a gente pensar com carinho em relação a isso, não é se policiar de ficar toda hora sendo a maior acuidade científica do mundo, tentar medir cada palavra que fala, mas não, a gente está estudando é para cada vez aperfeiçoar como a gente entende aquilo que a gente está estudando. Então, basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Show de bola, Gui. Maravilha. Se você me permitir, Guilherme, só complementar aqui uma coisinha. Sim. O Kardec faleceu em 31 de março de 1869, estou lendo, aos 64 anos de idade, e eu queria ler um parágrafo aqui que foi muito interessante, esse eu conheci hoje. Né? Primeiro, a lápide, ele está enterrado no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Né? Muita gente vai lá, os espíritas que vão lá visitam esse cemitério. Está escrito na lápide dele o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Isso em francês. Mas aí, no sepultamento dele, né, em 1869, você falou das pessoas da alta elite francesa, o astrônomo Camille Flammarion proferiu a seguinte frase no sepultamento dele, ressaltando a admiração por ele, que baixava ao túmulo. Voltaste ao mundo de onde viemos e colhes o fruto dos teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvirá a tua palavra.
Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de voltar a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. O corpo tomba, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é só um teatro, por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. Camille Flammarion. Rapaz, eu ganharia a vida em ganhar um discurso, um epitáfio desse. Eu já Mas ganhei a vida só em estudar essa doutrina, cara. Isso é uma maravilha, coisa boa. magnífico. É engraçado, Jorge, olha só, você usou, ele é astrônomo, Astrônomo. cientista astrônomo. Engraçado que nessa época, ali no final de 1800, né, entre 1810 e começo ali de 1900, ainda tinha uma ideia criada no iluminismo, que eu acho que a maior expressão, a pessoa que a gente pensa nessa ideia é Leonardo da Vinci, que é chamado de homem vitruviano, Isso. que As é o homem que perfeitas tem várias dimensões virtudes. do homem estão ali no Vênus Exatamente. vitruviano. E que pregava a expansão do conhecimento em várias áreas. Então, por isso que você pega várias passagens de Kardec em tons poéticos, assim, uma escrita poética. Você pega também escritas do Allan Kardec, que ele faz, né, Anderson, uma associação muito grande em relação à música instrumental, ele dá exemplo de sinfonia, você vai no concerto, porque também o Allan Kardec era uma pessoa das artes. A esposa dele era pintora. Então, assim, é uma sociedade tão viva. Então, na época do iluminismo, as coisas eclodiam, era realmente uma revolução, não só científica, mas intelectual e artística. Então, assim, não tem outro tempo para isso vir. Muito show. Beleza? Vou encerrar, senão a gente se empolga também, né, gente? Beleza. A gente começou um pouquinho depois também, fica tranquilo. Tá. Você faz a prece de encerramento para a gente, João? Faço. Queridos irmãos, com o coração cheio de amor e a mente ansiosa em busca de conhecimento. E é isso que essa doutrina maravilhosa nos traz. Que a gente possa saber aproveitar essa fonte de conhecimento e, mais importante do que esse conhecimento, ou tanto quanto, é colocar em prática tudo isso que esse nosso querido irmão Allan Kardec nos trouxe, tirando essas vendas dos nossos olhos, deixando que a gente possa ver com maior claridade o que é a vida, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Essa parte é uma das partes, né, dessa doutrina maravilhosa, essa parte filosófica, que nos mostra quão importantes somos aqui neste planeta Terra, neste universo. Então, que nós saibamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir através dessa doutrina de amor, de conhecimento, de caridade. Ó Mestre, como somos gratos a Ti por nos trazer, como nos prometeu esse enviado, esse Consolador prometido. Obrigado, Mestre Jesus. E assim, Mestre querido, nós pedimos a sua permissão, assim como os mentores queridos, a nossa irmã Laura, que coordena os nossos trabalhos espirituais em nossa casa, também a Deus, nosso Pai maior, a permissão para encerrarmos esta noite de estudo e esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Show de bola. Você encerra para nós a gravação, Jorge?